Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira, mais um estudo nosso, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. O nosso tema hoje, gente, é o Homem Aparência, capítulo 6. Mas a gente vai falar isso aí ao longo que formos passando nossos slides, tá bom? Hoje nós estamos com o nosso estudo gravado, mas na próxima terça estaremos ao vivo, tá bom? Sejam todos bem-vindos, é muito bom estar com vocês aqui hoje. Tá legal? Vamos fazer a nossa prece? Precisamos começar sempre com a prece. Arejar a nossa mente, não é isso? Então vamos lá. Então, nesse momento, fechando nossos olhos, dando um sorriso bem bonito, e agradecendo a esse Deus maravilhoso que nos colocou todos unidos num pensamento, para mais um aprendizado, que esse aprendizado realmente seja uma semente plantada em nossa mente e que no nosso dia a dia, com as situações que vivemos, com as vicissitudes, né, nós possamos regar essa semente e um dia ela dê uma árvore frondosa e com frutos. Então, Senhor, ilumina esse grupo, ilumina a nossa terça-feira de estudo, para que possamos sair daqui muito melhor do que entramos, que assim seja. Vamos lá, gente, eu quero saber quem leu o nosso texto, não é isso? E o que achou, como sempre. De qualquer maneira, eu vou olhar os chats e vou verificar as observações de vocês, tá bom? Vamos agora começar o nosso estudo? Vamos lá? Como eu falei para vocês, hoje é o Homem Aparências. O que será que a Joana quis nos dizer com isso, né? Mas antes, como é praxe no nosso estudo, nós vamos fazer uma retrospectiva da aula passada, que foi liberdade. E é um resumo, né? Para a gente só para fixar o que nós aprendemos. Olha só o que a nossa benfeitora falou com relação à liberdade. Nenhuma pressão de fora pode levar à falta de liberdade. Quando se conseguir ser lúcido e responsável interiormente, portanto, livre. Ou seja, a nossa benfeitora ela está nos afirmando que não é nada de fora para dentro que vai tirar a nossa liberdade. Mesmo que alguém venha, coloque algemas em nós, está fazendo isso só na matéria. A liberdade se dá quando nós somos responsáveis, somos lúcidos interiormente, ou seja, no nosso pensamento. E aí podemos dizer que somos livres. Fantástico, né? O segundo ponto do tema liberdade é não há liberdade quando se mente, se engana, impõe e atraiçoa. Por que não há liberdade? Porque a liberdade se dá quando nós somos responsáveis interiormente. Quando eu minto, quando eu engano, quando eu imponho, quando eu atraiçoo, eu vou ter medo, porque intrinsecamente eu já sei que a lei de Deus, ela se dá com a minha plantação. E quando eu estou fazendo ao meu próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, porque eu não gosto que mintam para mim, eu não gosto que me enganem, eu não gosto que me imponham nada e nem me atraiçoem. Né? Então, o que acontece? Eu não sou livre, porque a liberdade se dá quando eu consigo ter responsabilidade e a consciência tranquila daquilo que eu faço, certo? Terceiro ponto, a liberdade é uma atitude perante a vida. Então, olha só, eu preciso realmente diante da vida, e não é a vida, essa de Aline que eu estou vivendo, nem é de vocês, não. É a liberdade com relação à vida eterna. A consciência que vai ficar, mesmo com o desencarne do meu corpo. Entendeu? Então, a liberdade é uma atitude perante a vida maior, perante Deus, perante o nosso Criador. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Saber por que amamos. Porque muitas vezes ainda não aprendemos a amar porque o nosso amor ainda é de troca. E aí, amar
incondicionalmente, mas de forma consciente, como eu amo a mim mesmo. Vai a favor do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ok? Então, isso foi o resumo do nosso tema liberdade. Vamos lá, vamos ver agora o que a Joana está nos trazendo aqui. Como eu falei para vocês, nós estamos começando na segunda parte do estudo do homem integral, no capítulo 7, ou seja, essa é a nossa sétimo estudo, tirando o inicial, né, que nós fizemos uma apresentação do livro como um todo. Então, esse é o sétimo item. E faz parte da segunda parte do livro, que são 9, né, chamado Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Ou seja, Estranhos Rumos é o que nós vivemos hoje, e os roteiros seguros é o que nós vamos aprender com esse tema, com esse livro chamado Homem Integral, da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Aí nós vamos ter, dentro desse tema, fobia social, ódio e suicídio, e nós vamos ter mitos, certo? Vamos lá? Vamos descobrir o que a Joana quer nos dizer com esse homem aparência. Homens aparência, que somos nós, né, hoje, no mundo de provas e expiações. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto daquela contextualização, né? Então, o que o dicionário diz para a gente o que é aparência? Homens, já sabemos, somos nós encarnados, né? O que se mostra à primeira vista, aparência, né? Exterioridade, aspecto. Aí ele dá um exemplo, casa de bela aparência. É bom desconfiar das aparências. Por quê? A aparência não quer dizer a essência do que está dentro de nós, né? Aspecto exterior, que se parece com probabilidade, verossimilhança, o fato contradiz todas as aparências. Ou seja, o próprio dicionário já diz que a aparência é a casca. O que tem dentro pode ser uma surpresa, não é? Então, muitas vezes, nós, quando nos apresentamos a alguém, a pessoa vê a nossa aparência, mas não sabe o que se passa dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. E lembrando, o que chega na nossa mente, o que nós exteriorizamos, muitas vezes não é o que somos de fato, o que norteia os nossos pensamentos. Aí eu coloquei aqui essa figura, né, de um rosto de uma pessoa e as demais máscaras que usamos diante da sociedade. Que para nós, que não lemos pensamentos ainda, o que acontece? A gente se deixa levar pelo que está fora. Convivendo com a pessoa, diante das situações que acontecem na vida, é que a gente vai sabendo o quanto essa máscara está colada no nosso rosto, né? E o que é de fato realidade. Porque hoje em dia, contrário de uns tempos atrás, né, as pessoas escondiam por muito tempo quem eram atrás de uma máscara. E aqui para nós tem pessoas que usam máscara que está tão colada que nem ela mesma consegue tirar. Por quê? Porque só está preocupada com a aparência externa. Então, muito cuidado conosco mesmos, né? De não nos deixarmos fixar essas máscaras no rosto e deixarmos de aprender quem realmente somos. O grande problema nosso hoje, que nos deixa muito conectado com esse mundo de provas e expiações, é nós não nos conhecermos. E nós sabemos que a proposta da Joana é o autoconhecimento e o autoenfrentamento. Mas é aquela história, nós usamos tantas máscaras, estamos tão acostumados a olhar as coisas e os outros de uma forma externa, e muitas das vezes nem queremos conhecer internamente, nem a nós mesmos, mas no outro, né? Que fica complicado de nós realmente sairmos desse ciclo vicioso, não é virtuoso, é vicioso, em que vivemos. Ok? Vamos lá para mais um. Hoje eu deixei os slides bem espaçados para que a gente pudesse realmente observar as figuras, olhar o que a Joana nos diz e sairmos daqui
bem conscientes desse do homem aparência, né? Do que nós somos hoje. Nós ainda vivemos no planeta de provas e expiações, aonde a materialidade ela ainda é muito latente em nós. E realmente nós enxergamos os outros com o que nós percebemos da aparência. É uma coisa que salta ainda aos nossos olhos, é a aparência. E aí nós precisamos ter um entendimento melhor de tudo que a Joana vai nos dizer para nós começarmos a olhar além. Nós olharmos o ser eterno que está ali habitando aquele corpo, não é isso? Então a Joana ela começa dizendo para a gente aqui, assim, ó, a falta de uma consciência idealista do ideal, né, do belo, do bom, né, que nós já vimos no capítulo Liberdade, no qual predominam o bem geral sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Se vocês perceberam, e quem leu esse texto antes, ela faz muita referência ao tema anterior, da liberdade. Então, ela está enfatizando que o nosso processo ainda de não sermos livres é porque nós enxergamos apenas a matéria, o que é exterior. Nós ainda não conseguimos aprofundar, mas ela vai dizer isso mais lá na frente, né? Então, olha só, a falta de uma consciência idealista, tá? Do ideal, do belo, do bom, do profundo, no qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas, o egoísmo a gente sabe que é uma chaga, que trabalham em favor do imediatismo, ou seja, o egoísta ele quer para agora, ele não tem uma visão de futuro, e principalmente o futuro da vida eterna, porque somos seres eternos, né? E aí a pessoa é imediatista. E o que gera imediatismo? E aí eu queria saber de vocês. O que gera imediatismo é uma coisa que nós já estudamos, chamada ansiedade. Se vocês forem observar, todos os temas dela a partir de então vão pensar nessas chagas da humanidade, vão fazermos perceber que a maior parte dos nossos comportamentos eles estão envolvidos nessas chagas. Egoísmo, orgulho, vaidade, medo, entendeu? E o egoísmo, ele é o fator que nos leva ao mediatismo e nos traz muita ansiedade. A gente já falou que a maior parte das pessoas hoje sofre do problema da ansiedade. E a Joana já nos explicou que a ansiedade, da espera de um resultado de algum empreendimento que você fez, da educação social, seja o que for, é normal, mas aquela ansiedade que traz transtornos psicológicos, essa não é normal. Que joga um monte de ácido dentro da gente, não é normal. Então, por um período, até por causa da nossa imperfeição, nós sermos ansiosos faz parte dentro do processo evolutivo. Só que a ansiedade que gera transtornos psicológicos, agitação, agressividade, não é boa, que não deixa a gente descansar, dormir ou se alimentar de uma forma correta. Com a ansiedade, ou comemos demais ou comemos de menos, ou seja, estamos nos extremos. E nós já falamos dos extremos, né? E aqui eu coloquei, ó, a gente precisa realmente ter uma mente mais globalizada, de pensar no próximo como a nós mesmos. E aí o que acontece? Quando somos egoístas, primamos pelo imediatismo, a gente está com a nossa mente fechada, enclausurada. A gente não tem pensamentos idealistas, a gente não pensa num futuro, não só nessa vida, mas num futuro pensando na grandiosidade da vida maior, do amor, dos nossos processos reencarnatórios até nós chegarmos à sublimação, que é o amor. E está aqui ó, um desenho que mostra, né, os corações, a gente trabalhar em prol do pensarmos em nós e levarmos ao outro aquilo de bom e de belo que nós estamos querendo para nós mesmos, que é essa consciência idealista do ser eterno que somos. Ok? Ficou compreendido? Vamos lá. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Aí o que acontece? Vamos lá. Para lográ-la até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem, das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar-se. Olha só,
para lograr a plenitude, ou seja, sermos plenos, conectados com Deus, conectados com a sociedade, pensando no mundo melhor para nós e para o nosso próximo. Isso é ter plenitude, principalmente quando nós pensamos no bem, essa ligação com Deus. Então ela diz: faz-se mister um seguro conhecimento, né, do homem e das suas aspirações, as metas e os instrumentos para isso, ou seja, pensarmos, olha só, em mudar valores, construir metas, fazer a nossa bagagem espiritual. E quais seriam esses instrumentos, né, de trabalho para que a gente possa se movimentar para ganhar esse conhecimento interior do homem? Primeiro, Jesus, caminho, verdade e vida. Olha só que coisa legal. Caminho, verdade e vida. Conhecer o Evangelho do Cristo é sentir o Cristo e praticar o Cristo. E outra, nós sabemos que fora da caridade não há salvação. A caridade é o instrumento que nos faz, que nos iguala ao outro, entendeu? Que nos coloca próximo dele, que faz com que a gente sinta a sua dor como se fosse a nossa. Ou seja, de novo, nos leva ao mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós sabemos, fora da caridade, no mundo de provas e expiações que vivemos, não há salvação, porque ela vai fazer com que a gente tire de dentro da gente orgulho, egoísmo e vaidade, que são as chagas, que nós não viemos com elas. Eu sempre vou repetir isso para vocês, porque nascemos da mão de Deus simples e ignorantes, mas fomos colocando esses vícios dentro de nós. Por quê? Porque nos falta o conhecimento de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Entendeu? Então, está aqui os mecanismos, os instrumentos que nós precisamos nos conhecer, trabalhar dentro de nós virtudes e enfrentar as nossas sombras faladas na aula passada, né? O que são nossas sombras? São os nossos defeitos. E que a gente não pode colocar embaixo de um tapete ou dentro de um baú. Nós temos que olhar esses defeitos, abraçar esses defeitos como fazendo parte de um processo evolutivo e trazê-lo para a luz. Ou seja, mudar, entendeu? Sem se desfazer do processo evolutivo que a gente fez parte. Então não adianta a gente esconder isso de nós. Se escondermos, não vamos nos melhorar. E aí a Joana continua, ignorando as reações pessoais, sempre imprevisíveis. Por quê? Porque trabalhamos só com o exterior, né? Facilmente o homem tomba nas ciladas da violência ou entrega-se à depressão, extremos de novo, né? Quando surgem dificuldades, as respostas ao seu esforço não correspondem ao anelado. Por quê? Porque não sabe lidar, não se conhece, não se trabalha, não pensa, reage, entendeu? Lembra que eu já falei para vocês o processo da reação? A reação é instinto, gente. É o lado animal nosso, entendeu? Que busca só olhar o que está o que está chegando até nós. Mas, na realidade, o que nós sentimos nesses processos todos só é o efeito. A causa para resolver o problema está dentro de nós. Mas se eu só olho a aparência, como é que eu vou resolver o que está dentro de mim? Como é que eu vou perceber isso? Não tem como, entendeu? Então, essa alerta que a Joana nos dá, quando nos colocou esse tema homens aparência, é de novo, é olharmos só para fora. E aí a gente vai para aquele nosso parábola lá do Evangelho, né? Quando você aponta um dedo para alguém, quantos dedos tem apontados para você? 4, entendeu? Então, nós precisamos, de novo, nos conhecer. E aí, analisar as nossas condutas diante das situações que nos chegam. E quando chegarmos numa situação que vai nos gerar a reação, é a gente pensar, opa, isso é apenas, olha só, isso é apenas o efeito, a causa geradora foi o meu comportamento diante da vida. O que eu plantei ontem que eu estou colhendo hoje, ok?
Ficou entendido esse conceito? Vamos lá. Aí, olha só. E aí eu esqueci de voltar aqui e mostrar para vocês. Olha só. Razão e emoção. A figura. Essa é a coisa muito importante, essa figura. Quando eu parto para a agressão, a emoção tomou conta de mim. Emoção e razão têm que estarem juntas. A razão é o laurel, né? Laurel é aquele que a gente coloca em cavalo para ele levar a gente para algum lugar, né? Aquilo é o laurel, que dá a estabilidade do cavalo e diz para ele aonde nós estamos querendo ir. Então, razão e emoção precisam estar juntas. Eu já falei, acho que em temas anteriores, que onde houver o embate dentro de nós entre razão e emoção, quem ganha? Vocês já sabem quem ganha, né? Quem vai ganhar é a emoção. E a emoção, ela é também baseada no instinto. Ela só tem objetividade quando a razão traz ela para si. É o laurel, entendeu? Então, elas têm que andar de mãos dadas, razão e emoção. Tudo tem que passar pela nossa razão, porque o que nos distingue dos animais, sabe o que é? É a razão, entendeu? Os animais agem por reação, agem por instinto. Não passa pela razão porque eles não têm a inteligência dada por Deus, só foi dado para nós. Só que como nós estamos muito mais perto da animalidade do que da sublimação, nós deixamos ainda de analisar o processo de forma racional, utilizando da nossa razão, da nossa inteligência dada por Deus, para não nos comportarmos como os animais irracionais. Ok? Então, vai lá, num conflito entre as duas, quem sempre ganha? Emoção. Então, o que é que nós precisamos fazer? Intensificar o nosso processo de racionalização, de pensamento junto com a emoção para dar o equilíbrio. Então, vamos lá. Incapaz de controlar-se, o homem, né? Mantendo uma atitude criativa e otimista, quer dizer, ele não consegue por muito tempo manter uma criatividade e um otimismo. Por quê? Porque, de novo, ele não se conhece para se dominar. Mesmo em face dos desabores, das situações, né, ruins, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia. Aí ele se vê aprisionado pelas paixões, né? Cuja finalidade é permitir-lhe extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, em atentado cruel contra aquilo que pretende, o anseio de ser livre. Então, enquanto nós não controlarmos as nossas atitudes, né, que nós realmente não formos um ser que utiliza a mente de forma criativa e otimista, mesmo diante das situações difíceis que a vida às vezes nos dá, até porque essa matéria ela é perecível, né? Então, vem a doença, vem as perdas, porque a gente perde ao longo da nossa existência as pessoas, pai, mãe, pessoas amigas da família, entendeu? Ao longo do tempo, é natural as perdas. Não vamos deixar de viver essa experiência. E aí o que acontece? Como a gente não controla, não conseguimos nos manter otimistas e criativos diante dos desabores, a liberdade vai pelo ralo, né? É uma conquista vazia, porque ela não tem base para se sustentar. Na adversidade, de novo, quem vai ganhar é a emoção. E aí nós vamos nos desesperar e nós vamos para os extremos. Então, o que é necessário que nós façamos? Que a gente domine os nossos impulsos primitivos, que veio lá do animal, utilizando a razão, e controlando as paixões. O que é as paixões? São todos os sentimentos externos que a gente acha que é necessário para o nosso engrandecimento, e, na realidade, a grande potencialidade do ser é a conquista da base da mente, a base, fazer a base na mente, na condição de seres eternos que somos. Eu sou eterno. Não é? E a gente dizer isso para a gente. Eu preciso enquanto estou a caminho, me melhorar, confiar, ter fé, principalmente a coragem da fé. E nos deixar nos levar pelas paixões, que as paixões são os sentimentos rasteiros da matéria, né? E aí a gente parte para as agressividades, inclusive atentando contra nós mesmos.
e atentando contra o anseio de ser livre. Todos nós queremos ser livres, mas ainda não sabemos o que é essa liberdade. Muitas vezes a gente pensa que a liberdade, como vimos nas aulas passadas, na aula passada, a gente pensa que a liberdade é eu poder ter minha casa, minha família, ganhar meu dinheiro, não depender dos meus pais. Não é isso. Ir e vir, não é nada disso. A liberdade, ela está na nossa mente e é o que falta para todos nós. E aí eu coloquei essas figurinhas da pessoa olhando dentro da mente dela e dizendo assim, poxa, o que é que eu posso extrair daí, né? E as mentes vazias e aprisionadas. Por quê? Porque ainda não temos consciência da grandiosidade da vida maior, da grandiosidade da nossa vida de seres eternos e de filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Não é isso? Então vamos mais um? Olha só. Eu achei isso muito bonito, tá, gente? O homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Olha só, quando a gente analisa assim, e a gente vai olhar pelo o homem aparência, a gente pensa que são os sonhos nossos desta vida, o trabalho nosso que nos engrandece, que dá a nossa condição de vivermos na matéria, entendeu? E a fortaleza de eu ter, né, essa condição me dá perseverança, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. De novo, pensando nessa vida, aí eu vou estudar, vou ter um bom trabalho, vou ganhar um bom dinheiro e vou estar feliz. E lá o meu futuro, depois que eu já tiver idade, vai ser ótimo. Olha o pensamento pequeno diante da grandiosidade da vida que temos. Será que nós tivemos esse pensamento quando lemos isso? Quem leu o nosso texto teve esse pensamento? Então, olha só, o homem livre é aquele que é consciente, sonha e trabalha no bem. Sonha em ser feliz de fato. Não é feliz momentaneamente. E trabalha o quê? Trabalha a si mesmo, para se engrandecer, para pensar no outro como uma extensão dele mesmo, para ter uma sociedade mais justa, porque ele vive inserido numa sociedade. Por quê? Porque a nossa evolução é de relação. Então não podemos pensar só em nós. Nós temos que pensar na sociedade como um todo. Por quê? Porque ela interfere na minha vida pessoal. Confia e persevera porque ele confia em Deus. Ele sabe o que ele recebe hoje é o que ele plantou ontem. E o que ele vai receber amanhã é o que ele está plantando hoje. Então ele busca se melhorar. Ele faz um esforço para domar as suas más inclinações. Ele se trabalha para ser um espírito cósmico que vai estar aqui hoje e aí uma hora vai sair desse corpo e vai voltar à erraticidade e vai ter outra oportunidade até ele passar por todos os estágios da evolução. Então ele sonha e trabalha pensando na bagagem dele espiritual, na vida maior, no ser eterno que ele é. E aí ele vai esperar feliz a colheita porque ele sabe, se eu planto hoje amor, eu vou colher amor, entendeu? Aí ele diz aqui a Joana, olha, não se pode conseguir de um para outro momento a liberdade. Ou seja, ela está dizendo para a gente aqui, gente, que nós estamos num processo de evolução. E que é natural o processo de evolução. O que não é natural é a gente não tomar consciência dele, que é o que está acontecendo conosco. O Cristo já esteve aqui há mais de 2000 anos e nós continuamos vivendo o homem aparência, o que está fora. Nós ainda não internalizamos o que está dentro, mas a Joana vai colocar isso bem claro para a gente ao longo desse capítulo, entendeu? Então ele diz aqui, ó, nem a herdar das gerações passadas, ou seja, nós não herdamos nada de ninguém. O herdeiro da nossa vida somos nós mesmos. Cada indivíduo a conquista lentamente, ou seja, no processo evolutivo, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui é um aprendizado. Nós temos que ter olhos para ver o aprendizado.
Nós temos que ter a consciência desse aprendizado e principalmente a consciência que somos espíritos eternos e que precisamos nos conhecer e que a raiz de todos os desabores desta vida e das outras está na plantação que fazemos hoje. Ou seja, buscar sempre o caminho do meio. Eu coloquei a figurinha aqui, né? Primeiro eu coloquei uma figurinha com a mão plantando amor, não é? Para que a gente possa amadurecer. E no processo em que estamos, planeta de provas e expiações, nosso processo ainda é usar a caridade como ferramenta, olhar o próximo como nós mesmos, nesses pequenos momentos em que fazemos caridade. Nos igualar com ele, sentir a sua dor, porque somos filhos do mesmo Pai. E aí o caminho do meio. Isso, gente, já dá para a gente perceber, né? Eu tenho certeza, vocês que já acompanharam o primeiro livro, Jesus e Atualidade, agora estamos fazendo aqui o Homem Integral, e algumas das várias vezes que falamos, né, sobre o caminho do meio, né? O que é o caminho do meio? Tudo aquilo que nos leva aos extremos, vou dar exemplo aqui. Depressão é um extremo que nos deixa alienados. Raiva, entendeu? Ódio leva a gente para outro extremo. Então, toda vez que acontecer coisas na nossa vida que vai nos levar para os extremos, a gente já pode perceber, isso é extremo, isso é problema. Todos os dois são problema, tá? Então, o que nós temos que fazer? Sempre usando de prece, usando de bons filmes, usando de coisas que nos fazem bem, lembranças boas, nós precisamos voltar para o caminho do meio. Aí vocês podem me perguntar, Aline, é fácil viver nesse caminho do meio? Não, não é fácil. Precisa que a gente ore e vigie os nossos pensamentos e que perceba quando nós estamos nos extremos. E aí a gente tenta voltar. Aí vocês podem estar se perguntando, Aline, eu consigo viver nesse caminho do meio frequentemente? Não, vai ser um esforço nosso diário. A gente vai passar um pouquinho para cá, a gente vai passar um pouquinho para lá. O que a gente tem é que aprender a perceber os extremos, que nós vamos andar de um para o outro e, ao perceber, vamos tentar ajustar até termos a liberdade de consciência, de fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, como um esforço, né? Uma tentativa de olhar o outro como se fosse nós mesmos. Mas aí isso é uma questão que nós vamos precisar observar, nos observar muito, para voltar, entendeu? Para a gente estar voltando o tempo todo. Mas eu tenho certeza que esse grupo que já está aqui reunido com a gente, nós já estamos no 7º estudo, em que a Joana está nos orientando, a gente já começa a perceber os extremos. Quando a pessoa nos olhar assim com o olhão, é porque nós estamos passando do limite. Entendeu? É quando as pessoas ficam caladas e se afastam, nós estamos passando dos limites, nós estamos nos extremos, não é? E a gente tem que fazer o esforço para voltar ao equilíbrio, entendeu? Lembra que a gente falou na aula passada que a gente precisa, às vezes, de dormir, arejar a mente para no outro dia tomar algumas atitudes para que a gente não chegue aos extremos? Então é isso, gente. É o caminho do meio que nós temos que buscar. E vai ser uma luta. No planeta de provas e expiações, nós nos mantermos no caminho do meio, que é o equilíbrio, não é fácil não, tá? Até porque nós temos toda uma plantação passada que nós estamos colhendo hoje. Então a gente precisa muito dessas reuniões que nós estamos fazendo agora. Nós precisamos muito ainda das religiões que são meio, não é fim. Fim é você ser uma pessoa boa. Mas nós precisamos para colocar a gente no eixo. Às vezes nós precisamos de uma Joana de Ângeles, que é rigorosa e, ao mesmo tempo, ela traz um bálsamo de esperança na nossa vida para nos colocar no eixo de novo. De novo, construir pontes, não construir muros. Vocês lembram disso, né? No nosso tema. Então, vamos lá, olha só. Ela começa na escolha de si, essa liberdade. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo. Se ama, porque quando não existindo esse sentimento pessoal de respeito à própria individualidade,
que propõe os limites do direito na medida que os deveres são executados. Não se pode esperar consideração aos valores alheios como consequente liberdade dos outros indivíduos. Olha só, a gente olha assim e lê e a gente diz, o que a Joana quis dizer com tudo isso, né? Primeiro, não podemos fazer nada pelo outro que não façamos por nós. Então, a medida da nossa relação com o outro está na medida que usamos para nós mesmos. Então, primeiro, eu preciso me conhecer. Eu preciso, para amar o outro, amar a mim mesmo, o autoamor, que a gente já falou. Então, se a gente não consegue se amar, se respeitar, se conhecer, como é que a gente vai fazer isso com o outro, gente? Não é? É sem sentido isso. Então, nós precisamos ter um respeito pessoal pela nossa individualidade, desse ser eterno que somos. E essa individualidade tem que impor limites. Que limites são esses? Quando eu começo a afetar o direito do outro, eu já extrapolei aonde está o meu direito. Meu direito termina quando começa o do outro. Entendeu? E eu não posso esperar que o outro tenha consideração comigo. Eu preciso ter consideração comigo. Eu só dou aos outros o que eu tenho. Então, é isso que ela quis dizer nesse texto. Não é lindo isso? Não se pode esperar consideração ou valores alheios. É nosso, é pessoal, é intransferível, como a consequente liberdade dos outros indivíduos. Os outros só vão se libertar quando você também der o exemplo e você se libertar. A nossa evolução, ela é pessoal e ela é de relação com o próximo. Eu tenho que fazer a minha parte. Ninguém está pedindo que você faça parte dos outros. É o que mais nós estamos tentando fazer, né? O que mais a gente tenta é mudar, querer mudar o outro, dar palpite na vida do outro. E, na realidade, o que nós temos que fazer é com relação à nossa vida. Nós só temos ação sobre nós mesmos. E aí eu coloquei, olha, um quebra-cabeça, simbolizando a vida, e que ela depende de eu estender a mão para o outro. Depois que eu estou estabelecido comigo mesmo, vivendo em sociedade, olhando o outro como a mim mesmo. E ali, ó, a ponte que une o outro a mim, quando eu dou as mãos e olho o meu irmão como filho do mesmo pai, com a mesma condição que eu, entendeu? Muito bonito isso, né, gente? Vamos lá, continuar. Olha só, esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e seu esforço produz. Olha o que a Joana está dizendo para a gente. Toda vez que nós conseguimos sair desse terra-terra, desse homem aparência, conseguimos enxergar a grandiosidade da vida, levando em conta essa consciência idealista, né, que precisa de esforço. Olha, a Joana nunca diz para a gente que é fácil. Ela diz que exige um esforço pessoal de nós. Mas a gente precisa ter esse ideal de espírito eterno, que muitas vezes não temos. A meta, quer dizer, ela diz meta, meta, objetivo, objetivo, nós nos acendemos fazendo as opções mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e a sua conduta se permeia de paz. Isso aqui é um poema, tá, gente? Lá vou eu, né? Vocês sabem que eu gosto de falar a parte que a Joana ela é poética. E ela é poetisa, né? Ela foi poetisa nas vidas todas que ela teve. Então, ela traz dentro de si essa poesia. Aí eu vou ler novamente. Esse amor a si mesmo ergue os homens aos patamares superiores da vida que a sua consciência idealista descortina e seu esforço produz. Ela não está dizendo que é fácil. Meta, meta, quer dizer, objetivo, objetivo, hoje eu vou trocar. Eu preciso trocar vícios por virtudes. Então, quando a gente estabelece a meta de que isso não é legal em mim e que eu preciso mudar, a gente vai ascendendo e vai requerer esforço.
Quando nós deixarmos a nossa mente solta, nós vamos cair de novo nas coisas que a gente está combatendo, mas a cada meta vencida, se, digamos, vou dar um exemplo, é, eu procuro reclamar 10 vezes por dia. Estou usando um exemplo simples, né? Não, mas agora eu vou reclamar, eu vou ficar atenta e eu vou diminuir isso para 8. Aí, mais uma meta, eu vou diminuir isso para 5, eu vou diminuir isso para 6, para 3. Então, eu estou diminuindo a quantidade que eu reclamo porque eu passei a policiar este item reclamação. E isso a gente pode fazer para vários itens no dia. E na hora que você estiver reclamando, você vai lembrar, porque você vai meta a meta. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, que não vai, tá? Você vai meta a meta, step by step, degrau por degrau, buscando de forma audaciosa o campo do belo, do último e do humano. Por que do humano? Porque enquanto eu estou nessa vida, eu estou investido da matéria humana, convivendo com outras, e as outras pessoas vão estar me percebendo. E elas vão perceber a minha mudança. Entendeu? E isso vai servir de exemplo, por isso que ela está dizendo assim, deixando pegadas indicadoras, exemplo, né, para os indecisos de retaguarda, para aqueles ainda que não buscaram. Mas vendo a minha transformação, vendo que minha transformação me faz bem, me deixa mais feliz, arrebanha mais pessoas à minha volta, essas pessoas vão querer também seguir. Por isso que todos nós podemos servir de exemplo para o próximo. Aí, o que vai acontecer? A nossa personalidade, com a nossa mudança, porque tudo é um hábito, né? Por isso que a gente tem que ficar de olho, né? A nossa personalidade se ilumina de esperança e a nossa conduta se permeia de paz, ou seja, a gente começa a ficar livre conscientemente. E aí eu coloquei os degraus da escada de ascensão e o ser integral ligado com o universo. Ele não é mais um ser da Terra, ele é um ser integrado com o universo, que é Deus, com o hálito divino, que é Deus, que nós estamos inseridos nele, mas que precisamos conectar para receber essa paz do esforço de estarmos nos tornando pessoas melhores, ok? Então vamos lá. E aí, ó, mais um, né? Vem aqui. Lentamente são retiradas aparências de conveniência social, quando você faz esse esforço, do agradável estatuído, do conforme desejado para a legítima identidade, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. Olha só, quando a gente vai fazendo esses propósitos de melhoria, as aparências que são convenientes, que eu coloco de acordo com os grupos sociais em que eu circulo, né? Aí eu vou mostrar a máscara de felicidade. Aí eu vou mostrar a máscara de coitadinho de mim, para terem pena de mim. Eu paro, entendeu? De lidar com essas máscaras para atender à conveniência social daquilo que eu desejo para mim, na minha vida material. Eu passo a perceber que eu sou um ser espiritual. E aí eu passo a ter a minha legítima identidade. Que isso nós vamos nos tornando mais belos aos olhos dos outros, tá? Aí eu vou começando a ser o que eu realmente sou, vou começando a tirar essas máscaras. Porque eu não tenho mais necessidade de ser conveniente, eu tenho necessidade de ser real. E é claro, a Joana nos diz, né, que nos referimos às expressões de engrandecimento, que normalmente aparecem enclausuradas no íntimo, sem oportunidade de exteriorizar-se, soterradas, às vezes sob sucessivas camadas de medo, de indiferença e de acomodação. Deixa eu fazer uma parte aqui, nesse processo da Joana. A Joana está querendo dizer aqui para a gente, eu acho que alguns de vocês que leram o texto perceberam, e vão perceber mais agora, é que ela está dizendo aqui que a gente se comporta de acordo com a porta larga do nosso evangelho. O que é, Aline, comportar-se diante da porta larga? É eu fazer o que todo mundo faz, ser como todo mundo é, sem expressar realmente o que eu sou, entendeu? E isso fica lá no meu íntimo, no meu inconsciente. E eu preciso me libertar disso, entendeu? Então, eu tenho medo de não ser aceito. Por isso que ela diz aqui, exteriorizando soterradas, às vezes, sob sucessivas camadas de medo. Por quê? Porque eu quero que a maioria das pessoas
tem uma impressão de mim, mas que realmente eu não sou. Então, eu tenho medo de ser descoberto, olha só, as minhas fragilidades, e eu tenho medo de me mostrar para os outros e não ser aceito. Por isso que a porta larga, você vai contra toda uma maioria, todo aquele pensamento coletivo daquilo que as pessoas gostariam que todo mundo se comportasse da mesma forma, entendeu? Sabe aquela história? Se todo mundo faz, eu também vou fazer porque eu estou igual a todo mundo? É isso que traz muitos problemas para a sociedade, entendeu? Nós precisamos ir para a porta estreita, fazer um esforço para sair desse inconsciente coletivo, do mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, entendeu? Por isso que ela falou aqui, nós temos medo de nos mostrar. Porque muitas vezes nós estudamos, eu acho que isso na aula passada, ou foi na retrasada, que quando a gente é diferente dos outros, a pessoa diz que você é besta, entendeu? Que você não está atento, que os outros estão se aproveitando de você. Mas há uma diferença muito grande em ser bom e em ser besta, entendeu? Ser tolo, onde as pessoas se aproveitam de você. É duas coisas completamente diferentes. O sangue de barata, que as pessoas dizem, você tem sangue de barata, porque você perdoa, porque você deixa para lá, você está vivendo a sua vida, você não está preocupado com os outros, no sentido de estar observando a vida deles, sim, buscando se corrigir, entendeu? Então, muitas das vezes, nós nos comportamos com a maioria para não sair e para sermos recebidos nos grupos. Mas será que esses grupos, é uma pergunta, né? Será que esses grupos realmente estão me transformando numa pessoa melhor? Os grupos em que eu estou inserido ou inserida, né? É uma coisa para a gente pensar. Quando nós vamos para a porta estreita, muitas coisas mudam na vida da gente. Principalmente a melhoria da nossa autoconfiança, de sabermos quem somos e quem queremos ao nosso lado. Entendeu? Isso é muito importante, tá? No nosso estudo de hoje. Fazermos essas perguntas para nós, refletirmos. Vamos lá. Aí, olha só, muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, taxados esses valores pelos pigmeus morais de encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismo, pieguices, fraquezas de caráter. Quando nós buscamos ser pessoas boas, olharmos o outro como uma extensão de nós mesmos, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Muitas pessoas, os pigmeus morais, né, que a Joana está dizendo aqui, as pessoas que ainda estão com a moralidade delas precisando ser trabalhada, que estão aí vivendo no poder, no dinheiro, no ter, né, no homem aparência, elas olham para a gente e dizem que nós somos piegas. Você é sentimentalista, você é fraco de caráter, você não sabe se impor, você não sabe mandar. E, na realidade, a gente precisa ser ético. E ser ético, para a maioria das pessoas no mundo de provas e expiações, é ser sentimentalista, é ser piegas e é fraco de caráter, mas muito pelo contrário. Tanto que é porta estreita, né? E aí eu trouxe Gandhi, ó. Estou afirmando, convencido, que só se perde a liberdade por culpa da própria fraqueza. Ou seja, essa pessoa que se mostra ética, essa sim pode não ser a maioria na nossa sociedade hoje, mas é aquela que não perde a sua liberdade, porque a liberdade está na sua mente, no seu ser, lá no seu interior, ou seja, ele está aprofundando o conhecimento em si mesmo. Ele já não segue a maioria, não é um efeito manada mais nisso. Ele já está conectado com Deus, conectado com a espiritualidade, se esforçando para ser uma pessoa melhor. Isso é bem importante, tá? Por isso que eu trouxe essa frase do Gandhi, porque foi um homem, como ele falou, né, no outro tema, a própria Joana falou, ele trouxe, a vida dele já era o exemplo, né? E aqui nós temos, ó, confundem coragem com impulsividade, os pigmeus morais, né? Confundem coragem com impulsividade e força com expressão de poder, da dominação. Que eu falei antes, né? Os pigmeus morais, acho que está no poder, acho que está no que cerca, na matéria, no ter. Todo o processo de coragem e dominação das pessoas. Eles estão completamente enganados, eles são escravos deles mesmos.
porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres, aqueles que não se importam, mas com o ter, mas utilizam o ter para ser. O processo de estar vivendo uma vida material, com tudo que os cerca, família, trabalho, bens materiais, eles usam o ter para crescer no ser, entendeu? Aí ela coloca aqui, ó, na consciência profunda, lá no nosso gens espiritual, né, que temos, na consciência profunda, está incita a verdadeira liberdade, que é o DNA de Deus para conosco, que precisamos burilar e fazer ele resplandecer, né? E ela diz, na consciência profunda está incita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante um mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Ou seja, está dentro de nós. Não adianta a gente buscar Deus fora de nós. Deus está dentro de nós. Nós somos a sua imagem e semelhança. E temos intrínseco dentro de nós as leis morais. E a gente só precisa aprofundar e lá no âmago da nossa vida, conhecer os nossos sentimentos, trocar vícios por virtudes, para poder a gente buscar esse autoconhecimento, aprofundar esse conhecimento de nós mesmos. Lá verificar quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas forças, intensificar as forças, fortalecer o nosso processo de trocar vícios por virtudes e daí crescer para Deus, né? E a partir do momento que a gente começa, a ajuda vem, né? Porque a gente se liga com a vida maior, que é o amor, com a vida maior, que é Deus, que é a vida maior, essa espiritualidade que só está esperando a gente dizer, olha, quero, para eles nos darem a força necessária, a coragem da fé. Em realidade, a Joana nos diz aqui, botei até em vermelho, tá? Em realidade, o homem é livre e nasceu para preservar este estado. Olha só, já está dito lá, né, que nós temos o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio dado por Deus, ele é tão sério, é tão a consciência divina dele para conosco, que somos a sua imagem e semelhança, que não tem limites dessa liberdade. Entendeu? Embora nós não devamos, essa liberdade é tão grande que nós podemos tirar a nossa vida se quisermos, não devemos, entendeu? Por quê? Porque ele nos deu a vida, mas ele dá a liberdade para que a gente possa fazer o que quiser. Entendeu? Olha só aonde vai o nosso livre-arbítrio. Porque ele podia dizer assim, olha, eu te criei, tu pode fazer tudo. Mas só a mim cabe te tirar dessa vida e trazer de novo para a vida espiritual. Mas o livre-arbítrio é tão sério levado por ele, porque somos a sua imagem e semelhança, que ele nos deixa fazer o que a gente quiser. Entendeu? Inclusive, atentar contra ele mesmo, quando atentamos contra a nossa oportunidade de estarmos aqui na Terra, para nesse processo de relação nós crescermos. Olha de onde vai o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que eu coloquei em vermelho. Em realidade, o homem é livre e nasceu para preservar esse estado de liberdade. Em nenhum momento nós somos cerceados quando decidimos fazer o que quisermos, inclusive atentar contra a nossa própria vida. Foi dada por Deus. Olha só aonde vai a nossa liberdade, tá? Então, podemos fazer o que quisermos, até nos rebelarmos contra Deus. Que não devemos, tá? Muito pelo contrário, nós estamos aqui para nos aproximarmos, né? Olha só. Reverter o sistema injusto e desgastante no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem, não pelo que é, em razão do que pode, não do que se faz, é o compromisso de todo aquele que é livre. Olha só, a gente lê de novo e diz assim, o que a Joana quis me dizer com isso, né? Reverter esse sistema injusto e desgastante de qual nós vivemos, né? Essas imperfeições que estão dentro de nós, que nós colocamos quando quisemos ser melhor do que o outro, né? Do que o nosso irmão. E é um sistema realmente social que vivemos hoje, no mundo de provas e expiações, é esse sistema que se valoriza o ter, né?
E aí, é o que ela está dizendo aqui para a gente, e que esse ter faz a gente achar que pode fazer qualquer coisa, entendeu? Então, a gente tem que usar o nosso processo de conhecimento do que Jesus aqui veio nos trazer para fugir desse processo do ter. E aí realmente fazer o que devemos fazer, que é libertar a nossa consciência e nossa responsabilidade enquanto estamos a caminho. Porque livre, nós só vamos ser livres, sair desse processo da aparência, do exterior, quando nós tivermos a nossa consciência livre. Entendeu? Então, não é o ter que me diz o que eu posso, mas sim o ser espiritual que eu sou, que diz até onde eu posso ir. E que eu posso ir aos, ao ápice da minha evolução, aonde eu consigo sentir e viver Deus. E viver olhando o meu próximo como a mim mesmo, não é? Desencadeia-se, ela diz aqui, um distúrbio de um conjunto social que afeta o homem quando ele só pensa no ter. Aí ele só dá valor àqueles em que o poder e o dinheiro estão em voga, né? Por sua vez, o homem se perturba mais, isso perturba mais o grupo social em que vive. Essa situação desse círculo vicioso, no qual a causa gera os efeitos e estes se tornam novas causas de tribulação. Ou seja, o que ela está dizendo para a gente, enquanto a gente viver da aparência, do exterior, do ter, nós não vamos ser livres. E o que vai acontecer? Nesse processo do ter, quando nos chega as atribulações, as coisas da vida que não são legais, a gente se desmorona porque não tem base. É como um jogo de dominó. Estão todas as peças em pé, basta um clique numa, para que todas as outras caiam. Porque a nossa fortaleza diante do ter, ela é efêmera. Ela se extingue com a perda das posses, com a perda da matéria. Já era a nossa fortaleza do ter, não é verdade? Quando a gente perde os bens materiais, acabou a nossa fortaleza. Por quê? Porque a gente construiu a nossa base em cima de um alicerce perene, ou de um alicerce fluídico, que não se sustenta. Entendeu? Nós construímos, é como se nós construímos a nossa casa na areia, sem base. Entendeu? Então, esse conjunto social que vive de aparência, basta perder o emprego, basta perder os bens, basta perder a saúde do corpo, basta perder a matéria, que tudo aquilo que ele arrebanhou com isso se extingue, entendeu? Num toque só. A perda de alguém muito querido, tudo isso desequilibra esse homem aparência, que quer tudo, quer ter controle de tudo e quer tudo que ele olha e que ele toca. E ele esquece da fortaleza que precisa estar dentro da nossa mente, do ser eterno que somos. Entendeu? Então, é um sistema injusto e desgastante realmente, aonde as pessoas só têm valor pelo que elas têm. E aí é complicado, causa muitos distúrbios sérios na sociedade, inclusive a falência de muitos espíritos que vêm para se ajustar e se deixam levar pelo ter, né, em detrimento do ser. E aí, olha só, a desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço de equipamento, veículos, carro, celular do ano, roupa, né, está sempre nos atormentando e desequilibram emocionalmente a criatura, arrojando-se aos abismos de perda de identidade, eu não sei quem eu sou, porque eu sou uma aparência. A desestruturação pessoal, a confusão de valores. Aí eu coloquei aqui, para encerrar isso tudo, que ela está falando aqui, em tudo que atormenta todos nós do ter, né? Eu coloco os bens materiais, dinheiro, poder, acima do ser eterno que eu sou.
Aí, claro que isso não vai dar certo, né? Vai causar destruição pessoal e principalmente a perda da nossa identidade de valores. Nós temos muitas dificuldades em como é que a gente pode dizer? Em trocar valores, porque eles estão muito arraigados no ter, no que aparece. Por isso que o nosso tema hoje ele vem muito a favor do processo do ter, tá? Para que a gente observe e retire o processo do externo, de fora para dentro, mas sim trabalhar o de dentro para fora. Homem aparência, né? Homens aparência, tornam-se quase todos. Olha só, a Joana está dizendo para a gente aqui que no processo de evolução em que nós vivemos, todos nós somos homens e mulheres aparência. Por quê? Porque ainda damos muito valor por ter. Calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade, no entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho, como de lazer, desmotivados e automatistas sem rumo, prosseguem avançando ou caminhando em círculos, lembra do looping que eu falo? Desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Olha só, já estamos na penúltimo slide, né, para a gente finalizar. Olha só esse final da Joana, que eu sempre digo para vocês que é apoteótico, né? O que ela está dizendo? Que nós ainda damos mais valor ao ter do que ao ser, ok? Alguém discorda disso? Calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, todos nós enxameiam gente, né? Tem um monte de gente vivendo esse contexto social confuso e sem liberdade. Lembra que ela falou que todos nós temos medo? Que enquanto formos espíritos endividados com a lei de Deus, nós teríamos medo? E enquanto formos espíritos endividados com a lei de Deus, nós não teríamos liberdade? Porque uma consciência, a liberdade é uma consciência plena de responsabilidade? Então, pois é, estamos ainda nesse contexto, tá, gente? Nós não temos liberdade, nós ainda temos medo. Por quê? Porque ainda não fazemos o processo vertical, que é interiorizar, é nos conhecermos, descobrirmos onde estão nossas fraquezas, descobrirmos os nossos defeitos e trabalharmos em prol de trocar vícios por virtudes. Então, quando ela diz aqui, desnorteados no grande horizontal, que a gente só enxerga o que está aqui, ó, que está aqui, entendeu? E aí ela diz aqui, ó, só as conquistas de fora, é o que o horizonte nos mostra, é o que os nossos olhos materiais nos mostram ainda, entendeu? Das conquistas do fora, temendo a verticalização, ou seja, o aprofundamento. Horizontalidade é o plano, é o meu plano. Verticalização é aprofundar, certo? É aprofundar o nosso conhecimento de nós mesmos, para que a gente realmente possa nos libertar de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, entendeu? Fazer a bagagem espiritual. E aí, ó, eu mostro aqui a figurinha da gente tirando as máscaras, de a gente abrindo de dentro de nós o ser eterno que está ali, que hoje é a somatória de todas as nossas vidas. E aí, uma mão dizendo assim para a gente, ó, você é o criador do seu próprio destino. Como filho de Deus, pelo livre-arbítrio que Ele nos dá, por essa paternidade que nos permite tudo, nós só estamos buscando fora. Quão pequeno ainda somos e que precisamos ascender, não é verdade? Então, gente, eu digo que ela termina assim, de forma apoteótica, o tema de hoje, entendeu? E aí, quando ela fala assim, ó, nós estamos atulhados de ferramenta de trabalho,
como de lazer, ou seja, do trabalho para adquirir o ter. De lazer porque a gente acha que tem que aproveitar tudo, entendeu? E aí nos encontramos desmotivados e automatistas, ou seja, fazendo, reagindo, entendeu? Sem agir, sem rumo. Muitos de nós aqui que já estamos tirando um dia da semana ou vários dias da semana para nos unir e aprender, né? Estamos avançando, uns mais devagar, outros mais rápido, né? E muitos de nós ainda estamos no processo do ter, achando que ele é tudo. Então, nós estamos caminhando em círculos. A reencarnação é a oportunidade, e nós estamos pegando essa oportunidade e estamos fazendo tudo que é externo, que nós não vamos levar isso com a gente, entendeu? Então, o conselho da Joana de hoje, né? E de todos os dias, de todos os estudos dela, busque o ser espiritual que você é. Busque fazer sua bagagem. Use as ferramentas, principalmente a da caridade, para olhar o outro como igual a você. Sentir o que ele está sentindo, para você ficar igual. Ó, humildade. Entendeu? Humildade e caridade é o que nós estamos. É o grande marco a buscar. Entendeu? Então, gente, com isso. E lembrando que nós, somos o criador do nosso destino, eu me despeço de vocês hoje com esse tema maravilhoso, onde mais uma vez a Joana mostra claramente a nossa condição que estamos hoje, que nós precisamos avançar, ok? Então, gente, olha, muito obrigada. Semana que vem o nosso tema é Fobia Social, capítulo 8. E todos eles vão nortear medo, ansiedade, liberdade, entendeu? Todos eles vão fazer uma referência social no contexto em que vivemos para mostrar para a gente a responsabilidade de consciência que devemos ter, tá? Então, nosso próximo tema, Fobia Social, capítulo 8, e eu vou estar com vocês ao vivo na próxima terça-feira. Tá bom? Para a gente poder conversar. Sinto falta do chat e das conversas. E um abraço a todos, uma excelente semana. Até a próxima terça-feira. Um abraço muito bom para vocês. Vamos fazer a prece rapidinho? Então vamos lá. Vocês sabem que prece precisa de sorriso, né? Para a gente encerrar. Vamos lá, um sorriso bonito. Nessa noite maravilhosa. E agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos hoje aqui, de termos aprendido um pouco mais com a Joana, de termos plantado essa semente e do entendimento que precisamos nos conhecer e nos enfrentar. E que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Senhor, Jesus amado, espiritualidade amiga, envolva todos que aqui estiveram, todos que nos vão ver depois, e que nós possamos, Senhor, amar mais, perdoar mais, para que um dia a gente possa sair dessa vida melhor do que entramos. E abençoe todos, Senhor, que estão sentindo a necessidade de um encontro contigo, que tu possa abençoar todos, Senhor, que estão passando por dificuldades, todos que estão em desespero, com doença, que tu possa iluminá-los e ampará-los. Que assim seja. E até a próxima oportunidade de estarmos juntos de novo. Beijo no coração de todos vocês. Até terça-feira que vem com Fobia Social. Grande abraço.